paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, meus filhos. Amém. Eis que essa situação que aconteceu hoje, minha filha, é uma situação que acontece repetidas vezes, há muito tempo, e a espiritualidade vem trabalhando sempre no auxílio da caridade para com os meus filhos, para com as pessoas, porque muitas das vezes essas situações das obsessões complexas, dos processos simbióticos associados às obsessões complexas, dos processos de vampirismo associados à obsessão complexa, relacionados à vingança de espíritos que foram prejudicados por outros espíritos e querem se vingar, não perdoaram. Neste momento, ocorre este tipo de problema que vocês viram hoje aqui. E eu acho, e muitos espíritos acham importante que seja esclarecido, para que se possa entender como funciona esse procedimento. Existem redutos das trevas, construções astrais de laboratórios, indústrias, empresas criadas por espíritos das sombras, das trevas, magos da mente, magnetizadores, hipnólogos, cientistas desencarnados, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, e ao mesmo tempo que são cientistas, são magnetizadores, são hipnólogos, espíritos muito experientes, intelectualizados, têm muito conhecimento e técnica neste tipo de obsessões. São contratados por aqueles espíritos que não têm esse conhecimento, que querem causar uma obsessão mais profunda, uma obsessão complexa em alguém por pura vingança, mas não têm conhecimento, não têm a técnica, não são hipnólogos, não são magnetizadores, não têm conhecimento na aparelhagem, na técnica científica. Então eles contratam espíritos das trevas que têm esse conhecimento para que possam realizar a obsessão complexa. O que dão em pagamento? Muitas coisas. Pagam com ovoides, pagam com vibriões, pagam com outros espíritos para serem escravos deles, para serem cobaias deles, pagam com espíritos, pagam com pessoas, com encarnados, que estão nos mesmos padrões mentais e emocionais que eles obsediam. Há vários tipos de pagamentos, mas o que esses espíritos não sabem, filha, é que quando eles se envolvem com esses tipos de espíritos perigosíssimos, magos da mente, cientistas do mal, ele também será uma vítima desses espíritos. Ele será uma vítima. Sem saber, ele será uma vítima também. Porque a intenção desses espíritos, desses magos, desses cientistas, é retardar, na verdade, que não aconteça o progresso da humanidade. E as presas preferidas desses cientistas e desses magos do mal são políticos, religiosos, pastores, dirigentes, empresários, artistas. São suas vítimas prediletas, porque estes arrastam multidões. Agindo nessas pessoas, eles agem em muitas outras, naqueles que os seguem. Também existe
o retardamento do progresso individual. Quanto mais pessoas retardar, melhor. Mas para que esses espíritos obsediem uma pessoa, como eles têm um padrão vibratório muito baixo, um padrão vibratório denso, deletério, de pensamentos voltados para o mal, para os vícios, para as paixões, interesses perniciosos, é necessário que a pessoa a qual eles vão obsediar esteja nos mesmos padrões mentais que eles. Padrões mentais, padrões emocionais que eles. Portanto, eles farão de tudo para que a pessoa que eles querem obsediar entre na mesma sintonia vibratória que eles. Porque se a pessoa não estiver na mesma sintonia, eles não conseguem agir. Como faz para não estar na mesma sintonia vibratória que eles? Reforma íntima, abandonar os vícios, as paixões, toda aquela reforma que vem sendo avisada aqui. Pensamentos positivos, pensamentos voltados para a luz, oração, prece, fazer o bem, controlar as emoções, controlar o temperamento, controlar os pensamentos. E aí o padrão vibratório sobe e eles não conseguem agir, porque não há sintonia. Quando a pessoa está pessimista, orgulhosa, egoísta, com vícios de todo tipo, com padrão vibratório baixo, com práticas desequilibradas, muitas das vezes de baixa moral, outras vezes o temperamento, outras vezes as emoções, ou tudo isso junto, as emoções desequilibradas, as emoções doentes, de tristeza, depressão, eles agem. O espírito vingador não tem o conhecimento, então ele contrata o espírito das trevas. O espírito das trevas vai lá na casa dessa pessoa, que eles querem obsediar, que eles foram contratados. Eles espera a pessoa dormir, ou aplica um passe para a pessoa sentir sono e bota ela para dormir, porque eles são magnetizadores, hipnotizadores. A pessoa dorme, eles desdobram a pessoa e eles dão um comando hipnossugestivo. Um comando hipnossugestivo. Para quê? Para que a pessoa, toda vez que durma, desdobre e vá para os seus redutos das trevas, para os seus laboratórios, para as suas empresas. Quando eles derem o chamado, derem o comando à distância, muitas das vezes através de aparelhos que eles colocam no perispírito da pessoa, a pessoa vai. Eles não precisam ter que ir lá toda noite na casa da pessoa. A pessoa tem um comando hipnossugestivo que, quando ela desdobra, ela vai automaticamente para o reduto deles. São verdadeiras indústrias, prédios muito bonitos, não são redutos das trevas, não são essa imagem infernal que muitos pintam. São prédios muito bonitos, estabelecimentos com luxo exacerbado, muito limpo, hasteado, com recepcionista, com cientistas de todos os tipos, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, sexólogos, todo tipo de cientista, neurologistas, médicos. Existem alas da psicologia, alas do neurologista, alas dos implantes de aparelhos parasitas, de chips, produtos fruto da nanotecnologia, muito avançada. Lembrando que a tecnologia deles é uma tecnologia mais avançada do que o encarnado, do que o cientista encarnado. Técnicas muito mais avançadas. Desdobra essa pessoa vai automaticamente para lá, para esse reduto das trevas, que é aqui, muitas das vezes no plano físico, justaposto a algum estabelecimento, numa outra dimensão, justaposto a algum prédio físico,
E existem muitos desses edifícios em muitos lugares aqui na crosta planetária. Justapostos, edifícios justapostos. Edifícios astrais, feitos de matéria astral, feitos de antimatéria, justapostos a edifícios físicos. E ali eles desdobram a pessoa que eles querem obsediar, minha filha. Desdobra a pessoa. A pessoa vai lá em corpo astral, desdobrada. O magnetizador psicólogo, que também é magnetizador e hipnólogo, ele hipnotiza a pessoa. Dá vários comandos para a pessoa, faz ela voltar ao passado espiritual, justamente na parte que ela fez besteira, na parte que ela sente culpa. No caso da menina, na parte que ela queimou as pessoas em outra encarnação, a parte que ela se sente culpada. Dá os comandos e manda ela ficar naquela lembrança. Para que ficar naquela lembrança? Para que ela fique lembrando daquilo. Quando ela voltar para o corpo, ela não vai lembrar, mas ela vai sentir. É como se fosse uma lembrança sem lembrança, mas é uma lembrança, entende? E ela fica sentindo aquela culpa, depressão, tristeza, melancolia, muitas das vezes manias de perseguição. Acha que tem gente perseguindo e não está. A tristeza, a melancolia, a depressão, a mania de perseguição e outros tipos de psicose é porque ela está lembrando do seu passado espiritual e sente a culpa. Por isso dá tristeza, melancolia, depressão, porque ela está lembrando. Eles fazem isso de uma forma devagar, não pode fazer de uma forma mais profunda. Eles vão fazendo devagar, toda noite, desdobra ela, vai fazendo, vai hipnotizando, vai hipnotizando, vai hipnotizando. E aí, ela fica sentindo melancolia, tristeza, depressão. Para quê? Sentindo isso, ela se mantém no mesmo padrão mental do que os seus verdugos desencarnados. No mesmo padrão mental, para que eles possam agir nela. Qual é o intuito? O intuito é levar à loucura, muitas das vezes levar ao suicídio, para que através do suicídio, o vingador, o espírito vingador, ela se suicidará, desencarnará, e aí ela estará na mesma dimensão que o seu verdugo, que o seu vingador. E o vingador pega ela, pega o espírito dela, e faz as torturas, escraviza e se vinga, como ele diz. Se vinga dela, termina a vingança. Por isso a intenção é levar à loucura, levar à depressão, para a pessoa cometer o suicídio, muitas das vezes, ou faz acontecer outras coisas, a pessoa ser atropelada, não ter atenção, não ver o carro vindo, ser atropelada, faz a pessoa desencarnar, de alguma forma, seja pelo suicídio ou através de outra situação, para que a pessoa, desprovida do corpo físico, ele possa agir nela com mais intensidade, capturar ela, como eu disse, torturar, escravizar e tudo mais, judiar, agredir, toda hora agressão. É uma vingança que não acaba nunca, porque por ele fica se vingando eternamente, maltratando o espírito eternamente. Então, através desta hipnose, ela serve para manter essa pessoa no mesmo padrão mental que ele, para que ele possa agir com mais eficiência. Mas não é só isso. Não é só isso. Além da hipnose, eles levam essa pessoa para um laboratório. Neste laboratório começa toda a obsessão complexa. Experientes no magnetismo, eles inserem no cérebro perispiritual daquela pessoa desdobrada, no córtex cerebral, uma espécie de malha magnética. Essa malha magnética é a responsável pelas imagens mentais que a pessoa tem, as imagens que ela vê e não sabe de onde é, e responsável a causar também, além da hipnose, a lembrança do passado espiritual dela, para que ela fique depressiva
entristecida. Mas não é só isso. Essa malha magnética que fica no córtex cerebral da vítima, existem filamentos, fios fluídicos que partem dessa rede, dessa malha magnética e se ligam ao sistema nervoso da vítima. Se liga aos chakras, ao plexo solar, se liga também, às vezes, em outras situações, ao chakra cardíaco. E esses filamentos fluídicos se entrelaçam no sistema nervoso, para que o sistema nervoso dela fique desequilibrado, para que ela fique abalada emocionalmente. Também inserem larvas astrais, parasitas energéticos no seu duplo etérico, nos seus chakras, parasitas energéticos que se alimentam da energia vital da vítima. Sugam a energia dela e ela se sente cansada. Ela diz: eu dormi a noite inteira, mas eu acordei cansada. Não consigo levantar da cama, estou prostrada ou prostrado. Não consigo levantar da cama, estou cansada. Porque essas larvas astrais, esses parasitas energéticos, sugam a energia vital dela e ela fica cansada, sente o corpo pesado, não consegue fazer nada. E ainda também prejudica as emoções ao mesmo tempo dessa pessoa. Para finalizar, eles implantam nessa ala de cirurgias, no perispírito, nessa pessoa desdobrada, nesse espírito desdobrado, encarnado desdobrado, os cientistas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, neurologistas, implantam chips ou aparelhos parasitas no cérebro perispiritual dessa pessoa. O aparelho parasita, ele é o responsável que realiza a mesma função da hipnose e da malha magnética, da rede. Mas por que se a rede e a hipnose já faz? Por quê? Às vezes, a hipnose falha. Se a hipnose falhar, o aparelho parasita cumpre com o que a hipnose faz. O aparelho parasita é ativado e continua inserindo as imagens mentais perniciosas e a lembrança do passado espiritual delituoso daquela pessoa. Então você perceba, filha, como eles têm uma imensa técnica, maestria, conhecimento para esse tipo de obsessão encomendada por espíritos vingadores. Eu estava prestando atenção e, por exemplo, é uma tecnologia que nós humanos não conhecemos. Não está aqui no nosso meio. É uma tecnologia mais avançada, com um domínio grande e que nós não temos acesso e não conhecemos. Não que a gente vai ter acesso para fazer um mal, apenas para a gente ver que nós não temos grandes conhecimentos. Pois eu digo que isso se repete muito mais do que vocês imaginam, pois isso não é feito só por espíritos vingadores. É feito também pelos próprios magos do mal, pelos cientistas do mal, que não querem o progresso da humanidade. Essa obsessão e muitas outras diferentes, inúmeras obsessões, são muitas, não dá nem para trazer em todos os livros psicografados, nem nos que virão, porque são muitas técnicas que vocês não imaginam que existem. Eles gostam, como eu disse, de realizar esse tipo de obsessão e muitas outras diferentes nos políticos, religiosos, pastores, dirigentes, empresários,
artistas, cantores, atores, atrizes, cantoras, sexólogos. Esses sexólogos que vocês veem, que incitam o sexo promíscuo, todos esses sexólogos são obsediados pelos magos da mente. Porque, principalmente os famosos, os conhecidos, que incitam ao sexo desrespeitoso. Todos eles, pode ter certeza, filha, todos eles que incitam o sexo desrespeitoso, a vulgaridade, ao sexo promíscuo, todos esses sexólogos famosos estão parecendo ciborgues de tanta obsessão complexa. São usados, são instrumentos das trevas encarnados. Instrumentos de magos negros, de cientistas do mal, desses psicólogos, desses psiquiatras do mal, desencarnados. Estão com aparelhos parasitas, estão com chips, são vampirizados, porque também há o processo do vampirismo. Existem aparelhos implantados no chakra básico deles para incitar ao sexo promíscuo também, porque muitos deles praticam sexo promíscuo. E o aparelho também serve como um exsudador da energia vital através do chakra básico. São doadores de ectoplasma desses cientistas do mal, são doadores de ectoplasma destes magos negros. Ou seja, se eles são doadores, o ectoplasma é usado para manter o redutos das trevas dos magos. Ou seja, eles estão colaborando para a manutenção do reduto das trevas dos magos negros. Estão colaborando com os magos negros. São ajudantes dos magos negros. Ou seja, são ajudantes de espíritos das trevas. Agora nós mudamos de assunto. Falamos do espírito vingador. Agora estamos falando de outro assunto, né, filho? São ajudantes dos magos negros. Ou seja, são instrumentos do mal. E fazem orações, né, filho? Falam de Jesus, falam de Deus, graças a Deus, graças a Jesus. Só da boca para fora. Jesus não está no coração, porque se Jesus estivesse no coração, eles não incitariam o sexo promíscuo. Esses sexólogos famosos não incitariam ao sexo promíscuo. São instrumentos de magos negros. Digo com convicção, porque todos nós vemos. E não adianta tirar, filha. Não adianta a gente tirar as obsessões. Porque se eles continuarem os mesmos, os magos negros e os cientistas vão lá e colocam tudo de novo. Mas, assim, Deus permite que eles continuem no nosso meio. Livre-arbítrio. Não, mas é isso que eu ia colocar. Para que nós possamos ter uma posição de escolha, tá? E avaliar. É como o apóstolo Paulo fala, que tudo está aí para ser avaliado, né? Eu estou trazendo desse jeito que um dia eu e meu marido discutimos sobre isso, que a gente ouviu um comentário, ele tinha a posição dele, eu tinha a minha, e nós discutimos em cima disso. Ele ainda falou assim, mas é uma pessoa que estuda o assunto. Eu falei, tá, ela pode estudar o assunto, mas eu não concordo. Eu tenho a minha visão a respeito, e eu não acho que isso está certo. E ele, você quer saber mais que ela? Eu falei, não, eu não quero saber mais que ela, eu quero saber de mim. Para mim, isso não convém. Não é questão de saber mais ou saber menos, é questão da conduta moral. A conduta moral, você não precisa ser especialista e saber mais do que ela. É a conduta. Isso é que vai mostrar se você é um instrumento da luz ou das trevas. Seja você especialista em alguma área ou não. Porque se instrumentalizar, adquirir conhecimento, todos podem, é só estudar. Mas a moral, você tem que buscar. Você tem que se reformar. Você tem que se dedicar a mudar.
A maior forma, uma forma muito boa de Oxê elevar a sua moral, é estudar o Evangelho de Jesus e colocar em prática na sua vida. Abandonar vício, abandonar as paixões inferiores. Essa é a forma, a melhor forma de se elevar moralmente. Então, filha, Oxê percebe que aqui, Oxê viu isso. Nós tiramos da menina porque ela já estava pronta, ela foi tragida. Ela foi tragida. E com certeza haverá uma mudança, porque ela será orientada, já está sendo orientada, para que não se mantenha, ela já foi orientada hoje, para que não se mantenha nos mesmos padrões mentais que eles, que no caso ali é mais a tristeza, a culpa, obsessão, melancolia. Obsessão, que eu digo, é a auto-obsessão. Ela mesma se obsedia com a culpa que ela sente da outra encarnação, porque ela já sentia a culpa antes da obsessão entrar. Ela não lembra, mas sente. Por isso nós pedimos para ela elevar o padrão vibratório de revelamos o seu passado espiritual e dissemos que passado é passado, já passou. E que ela vai pagar de outra forma, um pouquinho nesta encarnação, um pouquinho na próxima, porque ela não veio com missão espiritual. Ela não veio para trabalhar como médium, nem todo mundo vem para trabalhar na mediunidade. Ela vai resgatar essa dívida de outra forma, situações que a espiritualidade programou para acontecer na encarnação dela. Mas vai ser tudo feito com muita sabedoria. Um fardo que ela pode carregar. Nada além do que ela possa suportar. E será feito em parcelas, porque não pode ser tudo nesta encarnação, porque ela não poderia suportar. Porque os débitos são grandes. Mas ela pode quitar muitos desses débitos nesta encarnação. Basta ela se reformar moralmente, cada vez mais, fazer reforma íntima, é uma boa menina, uma boa pessoa, e fazer o bem de coração, do jeito que quiser. Quita débito. Cada um tem uma programação encarnatória. Cada um tem uma programação diferente e vai quitar os seus débitos diferentes. Tem uns que irão quitar de uma forma e outros de outra. Outros quitam com o exercício da mediunidade, com Jesus. Outros não vêm com a mediunidade nem com missão na área espiritual e nenhuma religião. Vai quitar de outra forma. Então, minha filha, essa é a mensagem que essa negra velha traz, apenas para reflexão, e para que os meus filhos encarnados entendam como funcionam essas coisas e saibam como agir, porque essa negra velha está trazendo as armas, né, filha? As armas para o filho usar, para os filhos usarem. As armas. Quais são as armas? Esclarecimento, conhecimento. Estamos aqui todos juntos. Eu, este menino, que é meu filho de cabeça, o Pedro, que eu estou usando agora como aparelho, como instrumento mediúnico, esclarecendo os filhos, os meus filhos, as minhas filhas que estão assistindo, e através deste conhecimento, que é poder, filha, conhecimento é poder. Só que é um conhecimento que vai ser usado para o bem, porque vai ser propagado, porque tem que propagar, né, filha? Não pode guardar para si, vai propagar para muitos que vão assistir. E um propaga para os outros. Os que estão assistindo propaga para outros. Os pais dão esse conselho para os filhos. E assim vai. E o conhecimento é alastrado. E é feita uma obra bonita através de Oxê e através das próprias pessoas que estão assistindo. Porque se elas contam para os seus amigos como é que funciona, contam para os seus parentes, eles estão fazendo a obra de Deus. Esses que estão assistindo estão fazendo bem. Estão trabalhando para a luz fazendo isso. Contando para as pessoas como é que os espíritos das trevas trabalham. Isso é conhecimento. Os filhos estão saindo cada vez mais da ignorância, que hoje não tem ninguém bobo, só é bobo se quiser. É só buscar, que o conhecimento está aí. Tem os vídeos, tem muitos livros psicografados, de muitos médiuns sérios, bons, que foram usados pela espiritualidade, com muito amor, com muito carinho,
os filhos podem se esclarecer. É só botar em prática. E tudo fica bem. E vamos elevar o padrão vibratório, né, filho? Vamos ficar felizes, todo mundo sorridente, todo mundo chamando, todo mundo pensando em Deus, pensando em Jesus, pensando no espírito do bem que eles quiserem pensar. Porque se é do bem, é de Jesus. Se é de Jesus, é de Deus. Né, filho? Então, que Jesus abençoe todos os meus filhos que estão assistindo. Que a Negra Velha ama todos os filhos, todos vocês. Todos os filhos. Ama muito. Assim como ama esse menino, Moshe. Que você me conhece. Você sabe que isso aqui é só uma roupagem. Você sabe quem eu sou. Então está tudo certo. Agora está todo mundo esclarecido. Agora está todo mundo com conhecimento na cachola. Né, filho? Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Yeah.